Vamos para a pergunta então para o Davi. O Davi, vamos lá. Lucas Menezes pergunta aqui, Davi. Davi, você sempre criticou a política econômica do governo Lula, especialmente a condução do ministro Fernando Haddad. Se você estivesse no comando do Ministério da Fazenda, quais medidas teria tomado para evitar o aumento da taxa de juros e o ajuste fiscal? Você acredita que havia margem para a política mais expansionista sem comprometer o equilíbrio fiscal? Como garantir crescimento econômico sem cair na armadilha de austeridade? Perfeita essa pergunta. Uma resposta boa para isso é o seguinte: o governo Lula 1 e o governo Lula 2, entre 2003 a 2010, fez uma expansão de gastos fortíssima. O governo Lula assume em 2003 com a dívida pública em relação ao PIB em termos líquidos de 60% em relação ao PIB. Em 2014, essa dívida pública em relação ao PIB em termos líquidos, ela estava em 30%, caiu pela metade. E caiu pela metade com os gastos sendo expandidos de forma sistemática e muito forte, principalmente para salários mínimos e investimentos públicos. E isso que garantiu a popularidade do governo Lula e que garantiu, inclusive, a eleição dele em 2022. E essa expansão de gastos, o que ela fez? Ela aumentou a dívida pública? Não, ela reduziu. Por quê? Porque isso aumenta o PIB, isso aquece a economia. Se for bem gasto, isso aquece a economia. O PIB cresce, as receitas crescem e você não tem nenhum descontrole na relação entre dívida e PIB. Não que isso seja um limite para os gastos públicos do emissor soberano da própria moeda. Mas isso explica que é falacioso olhar para a trajetória da relação entre dívida e PIB só olhando o lado dos gastos. Por quê? Porque como é numerador e denominador, se o PIB cresce, essa relação também cai. E tem um segundo fator que é muito importante dessa pergunta, que é a taxa de juros que incide sobre essa dívida pública. Por exemplo, o ouvinte, quem está assistindo a gente, se tem uma dívida pequena com uma taxa de juros muito alta, não adianta você tentar cortar gastos não, se tu se meter em cheque especial, se tu se meter em dívida de cartão de crédito, porque isso vai te devorar. Então, a taxa de juros muito alta, ela causa uma trajetória muito inclinada da relação entre dívida e PIB. E aí, como é que você reduz a taxa de juros no Brasil? Você reduz a taxa de juros no Brasil tendo instrumentos de política de combate à inflação que sejam não monetários. Quer ver um exemplo? Estoque reguladores de alimentos. Se você, na hora que o preço do café está subindo, porque subiu no resto do mundo, você tem estoque de café público, guardado que você comprou quando estava barato, e você joga isso na economia, o que acontece? Você aumenta a oferta, o preço cai. Esse instrumento, ele vai atenuar a pressão inflacionária e vai fazer com que a taxa de juros não precise subir para cuidar de um gargalo inflacionário que é pontual. Perfeito? Sobre a política fiscal, o que eu faria? Primeira coisa, eu não aprovaria um novo arcabouço fiscal. Eu aprovaria uma regra que desse flexibilidade ao governo. O Brasil, ele conviveu até 2016 sem teto de gastos. A partir de 2016, parece que a gente só poderia sobreviver com teto de gastos. Fernando Henrique governou por 2 mandatos sem teto de gastos. O governo Lula governou por 2 mandatos sem teto de gastos. A presidente Dilma governou por 1 mandato e mais 1 ano sem teto de gastos. Por que agora tem que ter teto de gastos? Seria muito radical, Catalice, se a gente chegar e falar assim pro Congresso, olha, a gente vai deixar só o tripé macroeconômico do Fernando Henrique Cardoso, aquele comunista. Porra, seria radical? Tem que ter tripé macroeconômico, que é superávit primário, câmbio flutuantes e metas de inflação, mais teto de gastos? Teria que fazer isso? O Haddad teria que fazer isso? Ele fez porque ele quis demonstrar para o mercado que ele é fiel aos interesses do BTG, do André Esteves. André Esteves elogia o cara toda hora, pô. Entendeu? Então é muito importante a gente mudar o rumo da política fiscal. Para quê? A gente tá ferrado, Cantalice, em 26. A gente tá ferrado. Parece que as pessoas estão vivendo no mundo da lua e não saem na rua. O povo tá revoltado, pô. O povo revoltado faz besteira. Faz besteira. Daqui a pouco tá voltando em cantor de sertanejo. Entendeu? Por quê? Porque a gente não consegue atender necessidade imediata. E para atender necessidade imediata, sabe como é que é? Bolsa Família congelado desde 2022.
2022, quando era auxílio emergencial de R$600. 2023, R$600 quando vira Bolsa Família. 2024, R$600. 2025, R$600. Porra, a vida desse cara tá piorando. Não é uma questão de comunicação que o PT tá errando, me desculpe. Se o Bolsa Família tá R$600 desde 2022, o preço do alimento só sobe. Você quer o quê? Você quer o quê? Que o povo fique feliz, o cara que recebe Bolsa Família. Ele tá indo no mercado a cada ano e comprando menos, comendo menos. O que você faz pra mudar isso, Cantalice? Você bota o Bolsa Família em R$700, R$800, corrige todo ano. Tá? Então é muito importante nós termos uma política fiscal direcionada para o povo e não só para os bancos. A cada 1% que o Galípolo tem subido a cada reunião, já foram 3 reuniões do presidente do Banco Central indicado pelo Lula. Era assim, era uma guerra quando o Campos Neto subia 0,5. O padrão do Campos Neto era o seguinte, 0,5 a cada reunião. 0,5 ponto a cada reunião. Esse era o padrão dele. Aí, Guilherme Boulos coloca uma ação no Supremo Tribunal Federal falando que o Campos Neto é um bandido contra a nação porque está subindo 0,5%. Aí o Galípolo assume. Desde dezembro, ele está subindo a taxa a 1%. O dobro do que Campos Neto... Sabe quanto que isso custa? Eu perguntei pra cá, ele contou a história do cavalo de pau, né? Que já estava programado tudo isso. Mas seu tempo acabou. Posso só comentar isso que ele comentou aqui, Vilela? Alberto que decide, ele pode ou não? Só segundo. Sabe o que o Galípolo respondeu para isso que o Haddad falou aqui? Falou que não é verdade do Haddad, que ele foi o protagonista dos aumentos. Ah, é? Ele falou, pode botar aí, por favor, se der. Ele falou que não é verdade do Haddad, que ele que falou, que ele que quis, que o Campos Neto permitiu a ele, inclusive antes dele assumir, que ele tivesse protagonista protagonista da decisão de dezembro. Então poderia reverter. Tá? Ele fala isso, o Galípolo. Só se o Cantalice falar que o Galípolo agora é mentiroso. Tá. Ele desmente o Haddad. O Haddad tem mentido sistematicamente, hein? Comentários do Alberto, então. Não, só para dizer o seguinte, Davi, você conhece o Haddad de algum tempo. É uma ignomínia dizer que, como se você estivesse colocando aqui, como se o Haddad fosse porta-voz do BTG. Como se o Haddad não fosse um cara de esquerda, né, compromissado com o partido da qual ele pertence desde garoto, né, e membro de um governo popular. Participou do governo Lula 1 e Lula 2, e agora do Lula 3. Outra coisa, o Lula, no primeiro mandato dele, em 2003, quando ele assumiu, e em 2004, ele fez um superávit fiscal de 1,5% a 2%. O Haddad não está propondo fazer superávit fiscal. Ele conseguiu abaixar a dívida, como o Davi De Castro falou, porque ele fez superávit fiscal primário e abateu a dívida. E com isso, inclusive, zerou a dívida que o Brasil tinha com o FMI. O Haddad não está propondo fazer superávit. A situação econômica do Brasil, se a gente dizia em 2000, quando o Lula e o PT dizia que em 2003 pegou uma herança maldita do governo Fernando Henrique, perto do que o Bolsonaro deixou, é fichinha, é brincadeira de criança. Então, portanto, o Lula ainda está no segundo ano do seu terceiro mandato. E a gente está propondo o quê? Fazer déficit zero, para não aumentar a dívida. Como o nosso querido companheiro Davi De Castro gosta muito de falar em teoria econômica, sabe quem que dizia que a dívida pública é um mal para a população? Foi Karl Marx. Karl Marx, no segundo volume da Crítica à Economia Política, dizia o seguinte, que o maior sistema de concentração de renda no mundo, ele escreveu isso no século XIX, é a dívida pública, são os juros da dívida pública. Então, portanto, eu acho, quero afirmar aqui, da minha opinião, que o Banco Central está com uma gestão muito ortodoxa, está com excesso de ortodoxia, e eu acho também que há uma preocupação deles com essa questão da inflação dos alimentos também. Eu não acho que os indicados pelo presidente Lula são agentes de um mercado. Até porque é o seguinte, você viu na pesquisa recentemente feita pela Quest com o mercado, os 120 e tantos caras, os caras nos odeiam. Os caras não gostam do Haddad, não gostam do Lula, não gostam do PT. Entendeu? Eu estou dizendo que ele está servindo interesse de alguém, agora só que tem um detalhe, eu volto a afirmar aqui, gente. Nós fomos eleitos para conduzir a economia nacional. Se você perguntar para mim, você está satisfeito? Eu vou dizer assim, eu sou um cara extremamente insatisfeito com o capitalismo, porra. Eu sou socialista.
Eu comecei minha vida política militando no Partido Comunista Brasileiro. Eu quero e defendo que eu acho que esse capitalismo no Brasil e no mundo, ainda mais agora com essa maluquice do Donald Trump, não tem futuro. Agora, nós não fomos eleitos, o Lula não foi eleito para aplicar o socialismo. Ele foi eleito para melhorar a vida do povo. O cara, quando vota em você, o Vilela, ele quer saber o que você vai fazer por ele. Claro. O grosso modo da população é isso. Infelizmente, no nosso povo, a sociedade civil, que já foi muito ativa, hoje vive uma certa passividade. A direita é a esquerda. A direita e a esquerda. O eleitor, parece que ele dá para o agente político a outorga para fazer por ele. Agora, além da economia, e eu tinha comentado isso, eu quero discutir outros aspectos do nosso governo. Eu não vim para discutir só a economia. Porque também é o seguinte, eu discuto a economia, discutiria a economia o programa todo. Agora, o governo tem outras coisas que tem que fazer na segurança pública, tá certo? Na industrialização, nós queremos discutir coisas novas. Eu acho que tem outras coisas que as pessoas têm interesse em saber. A comunicação do governo e a educação. A saúde, como o Davi De Castro falou, acho que tem muitas coisas para se discutir ainda aqui no seu programa. Claro, vamos para a segunda pergunta, então. Pro Alberto, né? Alberto. Rafael Nogueira pergunta aqui, Alberto. Alberto Cantalice. O governo Lula ampliou o investimento em programas sociais e buscou retomar políticas de inclusão. No entanto, há uma percepção crescente de estagnação econômica e dificuldade na geração de empregos. O que falta para reverter essa impressão e convencer a população de que o país está no caminho certo? O governo precisa melhorar sua comunicação ou fazer ajustes na estratégia econômica? Eu acho que tem que... nas duas coisas. Primeiro, olha só, dizer que não teve... O Lula, quando assumiu, ele, além de manter o Bolsa Família em R$600, ele deu mais R$120 para cada mãe. R$150, né? 120, 150, não lembro aqui a cifra. Para cada criança, para mãe com cada criança até os 6 anos. Por quê? Porque o Bolsa Família... a partir dos 6... Por que até 6 anos? Porque a partir dos 6 anos a criança vai para a escola. A escola tem. Hoje em dia, que na minha época não tinha. Hoje em dia a escola tem alimentação, a escola tem, o poder público dá o material escolar, o poder público dá os uniformes. Na época que eu fui aluno de escola pública, não tinha nada disso. E quando tinha merenda, era aquela salsicha com angu. Eu já comi macarrão, já comi muito isso. E quando tinha... Arroz com salsicha, macarrão com salsicha. Quando tinha. Hoje em dia... E não tinha SUS. Naquela época não tinha SUS. Eu cansei de acordar 6 horas, 5 horas, 6 horas da manhã para ir para a fila pegar número para ser atendido pelo IAPAS, minha família e tal. Então é o seguinte, o governo agora retomou o programa Minha Casa Minha Vida, retomou para finalizar de vez as obras da transposição do Rio São Francisco. O BNDES já investiu mais de 260 bilhões em projetos de desenvolvimento. As exportações aumentaram. Agora, efetivamente, existe uma dificuldade de comunicação. Há uma dificuldade de comunicação. Acho que o governo está melhorando, está tentando criar uma embocadura para comunicar melhor a população. Eu tenho vou afirmar aqui com todas as letras. Eu conheço um pouco de política, eu estou há muitos anos nisso. Depois até vou explicar. Pesquisa é uma coisa que é sazonal, é igual a inflação, é sazonal. É sazonal. Você vê que mesmo com toda a dificuldade, o Lula continua liderando as pesquisas. E Lula, se for candidato à reeleição, será reeleito. Será reeleito com sobra. Posso afirmar aqui, para ser cobrado depois. Por quê? Primeiro, porque o governo está dando certo. Né? E segundo, que muito mais coisas irão acontecer até 2026, até o final de 2026, incluindo elas a reforma tributária. Reforma tributária. Só para dizer aqui, para fechar minha fala, só para lembrar aqui o Davi, que eu lembrei agora no caminho. Davi, para dar seguimento à prática e aplicação da Constituição de 88, os tucanos criaram a CPMF. Lembra? Nós lembramos, todo mundo aqui lembramos da CPMF. A CPMF foi extinta em 2007. Hoje, se houvesse CPMF, você botaria, ele sabe, deve ter essa conta melhor do que eu, acho que botava mais 120 ou 130 bilhões para dentro. A CPMF foi derrotada, inclusive, com o voto da Heloísa Helena. Tem até uma frase que era do PSOL na época, né? Agora saiu do PSOL.
que votou contra a CPMF. E a CPMF era fundamental para a melhora do sistema de saúde. Mas mesmo assim o Lula agasalhou e conseguiu tocar e fez o país crescer em 2010, quando entregou a 7,5%. Coisa que vai voltar a acontecer depois que se colocar novamente a economia brasileira nos trilhos. E só para fechar, ele falou aqui do armazenamento da Conab. Todos os armazéns da Conab estão com problema. O Bolsonaro e o Temer acabaram com o estoque regulador de mantimentos no país. A Conab está tendo que fazer reforma para poder armazenar a super safra que está vindo aí. E talvez não dê tempo, haja perda de grãos. Por quê? Porque os armazéns o Estado brasileiro, e o Davi de Castro sabe disso, o Estado brasileiro foi desmontado pela dupla Temer-Bolsonaro. Foi desmontado. A FUNAI, o INCRA, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes e também a Conab. Hoje nós temos essa dificuldade. Nós estamos reconstruindo a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Comentário do Davi? Sobre a Conab, sobre as políticas de combate à inflação, é o seguinte. De fato, foi o governo Temer que desmontou os estoques reguladores no Brasil e o governo Bolsonaro manteve. E esse desmonte está cobrando a conta agora. Porque se a gente tivesse os armazéns abastecidos, milho subiu. O preço do milho subiu no mundo. E aí o que acontece? Milho é insumo para produção de ovos. E aí o custo de produção de ovos subiu. O que o capitalista faz? Ele incorpora esse custo no preço, o preço sobe. Como é que você neutraliza isso? Jogando milho na economia. Ou criando um imposto de exportação que te estimule a venda para fora do Brasil e aumente a demanda. Que aumente a oferta de milho no mercado doméstico, de café no mercado doméstico. Imposto de exportação é pecado falar. Por quê? Porque quem paga é o agro. E o agro não quer pagar imposto, né? Sabe como é que se faz imposto? Sabe como que se trabalha com a alíquota de imposto de exportação no Brasil, Catalice? A alíquota de imposto de exportação, ela é determinada por decreto do Poder Executivo. Ela não passa pelo Congresso. Tem um decreto, lei da época da ditadura ainda, que estabelece que a alíquota de imposto de exportação no Brasil é de 30%. Porém, dando permissão para o Executivo colocar onde quiser essa alíquota. Então, os governos, nas últimas décadas, têm colocado em zero. Se você sobe um pouquinho a alíquota de exportação, você desestimula a saída de produtos destinados a alimento para a China, para soja, para fazer ração de suínos na China, e coloca mais alimentos no Brasil, reduzindo o preço. Então, há mecanismos para combater essa alta. Mas sabe o que atrapalha, Cantalice? A austeridade fiscal. A austeridade fiscal deixa o governo sem dinheiro para fazer isso, para melhorar a vida do povo, para baratear a vida do povo.